Bom dia, Gerson. Vamos começar a coletiva. A primeira pergunta é do Gustavo Lousada, da RU. Bom dia, Gerson. Com as possíveis ausências de Juliano e Juan, você cogita uma mudança de esquema para enfrentar o Internacional? Bom dia. Infelizmente não é só o Juan e Juliano, tem mais atletas que estão fora da partida. Pós-jogo aqui foi bem difícil, né? Aquilo que a gente sempre fala, a gente sofre um pouquinho com o número reduzido no elenco, mas a gente vai tentar formar uma equipe forte, competitiva, para tentar duelar e competir muito forte contra o Internacional, que é um jogo muito difícil. A questão de sistema, quem vai jogar ou quem não vai, eu não vou falar. E vamos aguardar aí até o jogo. Hoje acabamos o trabalho, finalizamos a nossa preparação, que na verdade é mais recuperação do que treino, né? Pela sequência de jogos muito fortes que a gente vem enfrentando. E vamos definir bem a recuperação, principalmente de todos esses atletas aí, para ver quem a gente vai conseguir contar para esse jogo de quarta-feira contra o Inter. Thales Machado, da Rádio Brapel. Com o grupo curto somado com muitos desfalques, tu acredita que o time que tens pode encarar um jogo complicado contra o Inter no Beira-Rio? Eu tenho que acreditar, a gente vem trabalhando para isso. Claro que aumenta a dificuldade, a gente não pode também não falar, né? Mas a gente vai tentar fazer o melhor, como a gente sempre vem fazendo, trabalhando. A gente fez um planejamento para evitar bastante essas lesões musculares, né? Que era uma das maiores preocupações nossas. Principalmente pela sequência de jogos e como o nosso grupo é reduzido, a gente está dando uma minutagem muito alta para alguns atletas e isso faz a gente sofrer um pouco mais. E até que a questão de lesão muscular a gente está bem controlado. O nosso maior problema são os traumas, principalmente, né? Joelho, tornozelo, que a gente vem sofrendo, que a gente não esperava, são peças importantes. Mas enfim, a gente tem que achar soluções, a gente tem os meninos da base também, que a gente vai oportunizar, dar minutagem também. E vamos tentar fazer o nosso melhor, como eu falei, nesse jogo do Inter, é um jogo muito difícil, né? Talvez o jogo mais difícil nessa primeira fase aí, porque se trata de um grande jogando fora ainda, na sua casa. E isso se torna mais difícil ainda, mas a gente vai fazer o nosso melhor, vamos tentar organizar bem a equipe, fazer uma equipe bem organizada para a gente competir forte e tentar fazer um resultado positivo dentro do Beira-Rio. JC Barcelos, da Tupanci. O Brasil tem mostrado uma deficiência na reposição do meio-campo quando sofre os contra-ataques. Como você imagina resolver esse problema nesse difícil jogo contra o Internacional? Cara, isso aí é a avaliação que é feita por vocês da imprensa. Quando tu joga dentro da tua casa, cara, tu tem que propor, então tu tem que sair para jogar. As duas equipes que nós enfrentamos, ela esperou e saiu na transição. Então era o jogo, a estratégia que a gente saberia que ia sofrer. Claro que tem algumas situações que a gente precisa ajustar. Por exemplo, a nossa reação pós-perda, ela pode sofrer um pouquinho de dificuldade pela sequência de jogos, como eu falei. Às vezes, para você, após perder a bola, para você pressionar, a perna está um pouco pesada pela sequência. Por exemplo, nossos dois beiradas, Luizinho e Paulo Vitor, jogaram os 90 minutos, os dois jogos. Então, a partir do momento que tu perde essa bola, às vezes tu fica um pouquinho sem força para reagir. E aí tu sofre as transições. Mas, especificamente, a gente já mostrou o vídeo para eles nessa manhã, né, no pós-jogo, que um dos maiores problemas do domingo nas nossas transições é parar a jogada. A gente deixou de parar a jogada. O lance do gol, se a gente observar, a gente errou a situação de passe, né? E depois a gente poderia ter matado a jogada também, a gente não conseguiu matar a jogada. E quando a gente perdeu a bola, foi quase dentro da área do adversário, então ele teve muito tempo, teve um caminho grande a percorrer e essa jogada não foi parada. Então não foi nenhuma nem duas, foi umas 3, 4 bolas que a gente poderia ter matado na origem. Que são os 3 detalhes da transição defensiva, né? O comportamento da reação pós-perda, não deu parar a jogada e não deu passar a linha da bola, a terceira opção. Infelizmente, as duas primeiras a gente está sofrendo um pouquinho, sim. Eu acho que são ajustes, mas uma eu acho que é muito da sequência fora de jogos. E a segunda é tomar a decisão, que é parar da jogada, né? Tem que parar a jogada após perda, que a gente deixou escapar umas 2, 3 vezes, até inclusive no lance do gol do Novo Hamburgo. Então são ajustes que a gente fez, já mostramos o vídeo para os nossos atletas e espero que na quarta-feira isso não se repita. Gustavo Pereira, do Diário Popular. Ofensivamente, a equipe construiu bastante pela direita contra o São José, usando Marcelinho e Luizinho. Depois pareceu ter sentido a falta do próprio Marcelinho contra o Novo Hamburgo. Como pensas em retomar essa parceria
mas ao mesmo tempo não ceder espaço ao Internacional pelo lado direito da defesa? Isso aí a gente já saberia que ia sofrer um pouco no domingo. Aí entra outro detalhe, né, do elenco reduzido. Infelizmente a gente tem o Marcelinho para jogar, depois a gente tem o menino da cidade e o Erson, que é um volante improvisado. Mas eu acredito que o Cal fez muito bem o papel, tanto o Cal como o Gabriel por dentro. Nós tivemos 2 improvisações no último jogo, né? O Gabriel jogou de volante e o Cal na lateral. Eu acho que os dois tiveram comportamentos excelentes. Claro que o Marcelinho tem uma característica de atacar mais, né? Isso não tenha nem dúvida. E isso sofreu bastante, mas eu acredito até que eu acho que a gente atacou mais até pro corredor direito que o esquerdo contra o Novo Hamburgo. Então a gente precisa equilibrar um pouquinho mais isso, até para não desgastar tanto o Luizinho, que toda hora a bola tá no corredor dele, né? E eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho mais esse corredor, circular um pouquinho para chegar nesse lado esquerdo. Também temos qualidade com o Ávila, com o Gabriel quando joga ali, com o Paulo Vitor. Então a gente vai procurar melhorar um pouquinho essa mudança de corredor. E a questão do Marcelinho, eu acho que ele tem a característica mais ofensiva. E sobre o adversário, não é só o corredor esquerdo, eu acho que o adversário é todo que a gente tem que estar muito atento. Os 2 corredores, o corredor central também, a chegada, a flutuação do Tyson, a iniciação com o Dourado. Então o ataque, o último terço do Inter é muito forte, né? Então a gente tem que ter atenção em todos os setores, a construção com os 2 zagueiros, principalmente com o Cuesta, né? Que é uma qualidade, tem uma grande qualidade na construção com o pé canhoto. Então a gente tem que estar bem preparado para tentar fazer um bom jogo, um jogo organizado. Rubens Silva, da Rádio Pelotense. O Brasil terá nos próximos dias uma sequência pesada, com jogos no Estadual e Copa do Brasil. Em meio ao calendário maluco que os clubes enfrentam nesse semestre, como colocar um modelo de jogo, ou ao menos organizar a equipe diante de poucos treinamentos? Eu acho assim, eu acho que a gente vem organizado. A gente não pode pensar muito no que tem pela frente, a gente tem que pensar no Inter primeiramente. Porque a gente não tem nenhum controle para revezamento de atletas, a gente tem um grupo muito pequeno e provavelmente esse grupo que vai para Beira-Rio, que está à disposição, é o que vai para o jogo de Ipiranga. De repente, para o jogo de Ipiranga no final de semana, desses desfalques que nós vamos amanhã, tá? Que não é só Juan e Juliano, tem mais. Provavelmente para o jogo de Ipiranga vai voltar muita pouca gente, tá? Para a parte ofensiva acho que ninguém, só para a parte defensiva que de repente tem retorno e meio campo. Então a gente vai ter que superar, a gente vai ter que tentar ajustar. E como eu falei, acho que a gente tem que tentar resolver as situações, mas ficou muito complicado mesmo pela questão principalmente dessas lesões por torção, né? Não muscular, porque muscular a gente até tem um controle bom no planejamento. Mas enfim, a gente vai tentar fazer o melhor. Como eu falei, os meninos também estão aí, né? Todo mundo está cobrando muito a entrada dos meninos. Vamos dar oportunidade também, se tiver essa situação, para ver também o desempenho deles, se eles estão, como é que é o processo de evolução deles. E a gente vai, como eu falei, tentar organizar bem a equipe. Eu acho que a equipe vem bem organizada até esse momento. Já falei, repito, tirando o jogo do Caxias, todos os jogos a gente fez jogos competitivos. E a gente vem fazendo um gauchão bem equilibrado e consistente. Hoje nós estamos no meio da tabela, com todas as dificuldades que a gente enfrenta. E para esses próximos jogos aí, que são jogos decisivos, a gente também vai tentar levar essa batida aí e essa organização para o restante da competição. Beto Vetromilli, do Futebol Online. Sobre o ritmo físico e intensidade dos jogos, na atual proposta tática, com intensidade ofensiva, linha alta, mas com poucas opções de peças em alguns setores, como Bruno Paulo e Marlon, poderá haver uma outra forma de atuar, permitindo menos sufoco dos jogadores e, consequentemente, preservação de rendimento físico, inclusive prevenindo o aumento de novas lesões? Cara, e já volto a repetir, a lesão muscular só o Juliano. Então não é por causa do ritmo, não é por causa da intensidade. Tá? Porque se fosse questão de intensidade e ritmo, tinha machucado um monte de gente por lesão aí muscular. Agora, lesão de joelho, cara, isso não temos como fazer. O Fernando teve lesão de joelho, o Juan teve lesão de joelho, o Rafael teve uma lesão de tornozelo, que é dúvida. Então isso aí são traumas, cara. Isso aí, o João Anderson tá com problema debaixo do tornozelo. Então lesão muscular até esse momento é Juliano. E de repente Bruno Paulo que tá com uma dor no adutor ou não, ainda a gente vai definir aí essas situações de exame. Mas então não é a questão do ritmo e intensidade. E se fosse ritmo e intensidade, o problema é muscular. Então a maioria das lesões que está acontecendo é trauma.
Agora, cara, não adianta eu mudar sistema se eu não tiver características de atletas. Eu vou ter que trabalhar dentro de um sistema. A gente tentou o losango no começo, das características que nós tínhamos no início, tá? Mas o time eu acho que ficou com pouca ofensividade. Depois nós mudamos com os beirados, eu acho que o time ficou mais compacto, ficou mais agressivo. E a gente deve trabalhar nessas duas situações. Daqui a pouco uma linha de 5, pode ser. A gente vai ver qual a dificuldade que a gente vai tendo, quais as opções de atletas que a gente vai tendo. Até nisso a gente vai ter que pensar, porque daqui a pouco a gente vai ficar sem opção ofensiva, a gente vai ter que mudar, né? Daqui a pouco a gente vai ter opção ofensiva, a gente vai ter que tentar fazer uma equipe mais agressiva, principalmente jogando dentro de casa. Então cada jogo é uma situação, esse jogo é um jogo diferente, é um jogo que a gente vai, né, estudar bem o adversário, e a gente jogando fora de casa contra uma grande equipe, a gente vai tomar a decisão se a gente vai marcar alto, se a gente vai esperar um pouquinho mais no bloco baixo, e aí a gente vai decidir até o dia de amanhã para ver essa situação, principalmente esse próximo jogo que é o Internacional. O jogo de Ipiranga no final de semana é outra história, outro ambiente, é dentro da nossa casa, e a gente vai avaliar e tomar a decisão correta para o jogo de Ipiranga. Augusto Cabral, Rádio TV Chavante. O Brasil está próximo do primeiro objetivo no Campeonato Gaúcho. A partir disso, contando com o jogo do Inter, são 3 jogos fora de casa, são 3 jogos fora e 2 em casa. Em uma competição difícil com times muito equilibrados, na tua opinião, o quão importante é somar pontos fora de casa nessa reta final para ir buscar de uma possível classificação para a próxima fase? A soma tem que ser em todos os jogos, né? Eu já falei que a gente tinha principalmente 2 objetivos dentro da competição. O primeiro objetivo e o mais importante era a permanência, por toda a situação que eu já expliquei várias vezes aqui, não vou repetir novamente. A gente está bem próximo dessa situação, mas a gente não alcançou ainda, então nós temos essa preocupação ainda. E depois é tentar buscar uma vaga entre os 4, né? Como eu falei, eu acho que iria ter um equilíbrio muito grande, principalmente dos 9. Eu achava que o Inter e o Grêmio, eu acredito ainda que vão classificar com tranquilidade. O Juventude, a gente acredita muito na reação. O Juventude não vai brigar para não cair, eu acredito que ele vai brigar por classificação ainda, porque é uma equipe grande, uma equipe estruturada de Série A do brasileiro. E os outros 9 iam brigar por uma vaga. O Ipiranga vem com uma regularidade, mas está 2 pontos na nossa frente também. A gente está bem próximo do bolo, né? Até a última rodada a gente tinha a mesma pontuação que o Inter. Então a gente vai trabalhar em cima dessas duas, mas o primeiro objetivo ainda é a permanência. Quando nós conseguir alcançar a numeração e a pontuação da permanência, a gente vai brigar pela outra situação, que é a classificação. Mas eu falei para os meus atletas hoje, repito aqui na entrevista, acho que teve a pergunta na última coletiva, eu estou muito satisfeito com a competição que a gente vem fazendo, está dentro do planejamento, tá? Nós estamos no meio da tabela, na 6ª colocação, a gente esperava mais ou menos isso aí mesmo, tá? Ainda mais com as dificuldades que a gente vem tendo, né? Principalmente com as lesões, mas agora é já pensar no próximo jogo, e como eu falei, o primeiro objetivo agora é pontuar sempre todos os jogos, alcançar essa pontuação de permanência e depois buscar e tentar brigar por uma vaga entre os 4 para a semifinal. Bruno Marcilli, da RBS TV. O Brasil não vence o Inter no Beira-Rio desde 84. Além de todas as questões técnicas e táticas, como mobilizar o time para enfrentar esse adversário e esse tabu? É um jogo difícil, mas é um jogo também bom. A questão de motivação, acho que o jogador que não estiver motivado para jogar contra o Inter no Beira-Rio, ele pode abandonar a carreira agora e parar, né? Ainda mais num jogo desse, Inter e Brasil, acho que nossos jogadores estão todos eles motivados. Então a questão de motivação acho que não precisa trabalhar muito, porque, né, é a oportunidade de mostrar o trabalho de cada um. E a dificuldade, cara, pode ser o amanhã, se for daqui a 15 dias, 20 dias, um mês, jogar contra o Inter sempre é muito difícil. Então a gente está preparado para uma guerra, uma decisão, um jogo dificílimo, pela qualidade que o Inter tem, pela estrutura, pelo orçamento. Então a gente vai tentar primeiramente fazer o nosso melhor, que eu sempre peço para os nossos atletas, entregar tudo, deixar tudo dentro de campo. É isso que a gente vai procurar fazer na noite de amanhã, e aí no final vamos aguardar, esperar o resultado para ver o que a gente consegue fazer, principalmente em questão de pontuação, que será importante para a sequência da competição. Para finalizar, o César Porto, Rádio Conexão Chavante. O recém-contratado Gilberto Alemão vem entrando nos jogos e chamando a atenção pela sua qualidade. Ele pode ser aproveitado como volante no jogo de amanhã? Cara, ele veio, como eu falei até pra ele, eu conversei com ele particularmente, no último jogo ele entrou de lateral. Ele tem uma bola parada muito boa, até a gente é importante às vezes quando ele tá dentro de campo para essa finalização, né, essa falta, como aconteceu no final do jogo. Ele tem um aproveitamento muito bom naquela falta que teve a oportunidade no jogo contra o Novo Hamburgo, infelizmente ela foi para fora nesse jogo. Como o nosso grupo é pequeno, não só o Gilberto Alemão, acho que todos os atletas têm que estar preparados para jogar em várias situações.
como acontece com o Gabriel Araújo, por exemplo. O Gabriel Araújo já jogou de volante, já jogou de meia. No jogo do Aimoré, quando eu tirei o Marlon, eu deixei ele com o Bruno Paulo por dentro. Ele já fez beirada em alguns momentos, ele já jogou de lateral. Então é um cara que joga em várias posições, é importante isso no grupo. E eu até coloco para eles, isso é importante para o atleta hoje em dia. Hoje em dia é muito importante o atleta que faz mais de uma função dentro de um grupo, né? O Cal jogou de volante já e jogou de lateral. E ele, se tiver necessidade de jogar de volante, cara, ele vai ser colocado. É claro que a partir do momento que você faz uma improvisação, eu deixo muito claro que a maior responsável é o treinador. Isso eu deixo pro atleta ver, porque a função dele é zagueiro, né, cara? E ele vai jogar de volante, é uma função um pouco diferente, porque às vezes vai receber essa bola de costa. É uma função que para tu ajustar o corpo é um pouquinho diferente de jogar de zagueiro. Zagueiro, a maioria das vezes, tu joga de frente, né, pro campo. Mas se precisar, ele vai entrar, vai fazer a função. Claro que a responsabilidade, repito, né, que é minha. Mas se precisar, não só como volante, lateral, ele vai nos ajudar, como ele já nos ajudou no jogo de domingo contra o Novo Hamburgo. Obrigado, professor. Bom Valeu, jogo. um abraço.